ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde o seu lar. Nós estamos, mais uma vez, unidos e reunidos pela rede, através da rede, para adorar, engrandecer e cultuar ao nosso Deus, ao único e verdadeiro Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. E eu quero convidar você nesta hora a deixar todas as preocupações diante do altar do Senhor e ter um único objetivo, um único foco nesta hora. Inclinar o seu coração, a sua mente com reverência, com quebrantamento, para apresentar a Deus o seu culto e também para ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra pregada e cantada. Esse é o meu convite a você e quero dizer a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, e a nossa expectativa é que você não seja um espectador, mas que você seja um adorador, que juntos vamos então prestar a Deus este culto de louvor e de adoração. Eu quero agora chamar para este momento do culto, a abertura do culto, o nosso amado irmão, meu pai na fé, pastor Robson Soares, que vai estar nos conduzindo nesta hora, nesta abertura de culto. Então é uma honra, é um privilégio, uma grande alegria ter a participação desse servo de Deus nesta hora conosco. Vamos ouvir então a palavra do pastor Robson, que está ali pastoreando na cidade de Boa Nova, nas regiões ali de Vitória da Conquista. O pastor Robson ali pastoreia
na equipe de trabalho ali da Segunda Igreja Batista de Vitória da Conquista. Vamos então ouvir a palavra do servo do Senhor, pastor Robson Soares. Olá, amada igreja, que a doce paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Aqui quem fala é o pastor Robson, sirvo ao Senhor aqui na cidade de Belo Campo e com muita alegria que estamos participando com os irmãos desse culto abençoado ao Deus vivo, esse Deus maravilhoso, que nos amou primeiro, que demonstrou a sua misericórdia, a sua graça pela vida do seu Filho na cruz, em morrer por nós, em ressuscitar por nós, para que hoje possamos ter essa fervente esperança ardendo em nossos corações, em que já Ele voltará para nos buscar. Que bom! Quero convidá-los a se desprender das coisas desta vida aqui, se há alguma preocupação na sua mente, que você se desprenda. Vamos estar ligado agora exclusivamente ao trono da graça para bendizer, engrandecer e exaltar esse Deus tão bom, tão maravilhoso, a qual servimos e a qual amamos, tá bom? Eu quero, antes de orar, eu quero ler uma palavra que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e os versos 57 e 58. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Com certeza, não será inútil. Em outro trecho diz a palavra do Senhor que um copo com água, dado pela fé, não será negligenciado. Brincadeira, que coisa boa, né? Que satisfação, que privilégio servir, estar ativo na obra do Senhor. Pois, vamos orar? Vamos ter uma primeira palavra de oração. Quero convidá-los a inclinar vossas frontes, vamos falar com Deus nesta hora. Pai eterno, amado, louvado seja o teu nome. Aqui estamos, ó Deus, para te adorar nesta noite, para bendizer ao Senhor, para exaltar ao Pai, para cantar os seus feitos, a tua obra redentora. Ó Senhor amado, nossa alma está alegre, ó Deus, em te servir, em perceber a tua participação na nossa vida diária. Estamos aqui regozijantes, ó Deus, como igreja, como teu corpo, para glorificar o Senhor. Ó Deus, quero apresentar ao Senhor cada vida, cada família aqui, ó Deus, que está, ó Deus, unidas pelo teu Espírito neste culto. Que as ricas bênçãos do Senhor sejam com cada um, ó Deus. Então, os participantes, aqueles que vão cantar, aqueles que vão, ó Deus, orar, aqueles que vão trazer a tua palavra, ó Deus. Que em tudo, a unção do teu Espírito tome-nos nesse momento. E que em tudo que viemos fazer, o teu nome, unicamente o teu nome, ó Pai, seja glorificado. Em nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, é a oração que faço. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Nós vamos então agora à mensagem cantada neste tempo de adoração que nós inauguramos com a abertura do culto com a mensagem cantada. Vamos então ouvir essa mensagem cantada. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós chegamos agora no nosso tempo de confissão e intercessão. E o salmista Davi, no Salmo 32, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Que seja assim comigo e com você nesta hora, que possamos nos curvar diante do Senhor em oração, ou de joelhos, ou de pé, ou permanecendo sentado para orar nessa hora, e juntamente com a nossa confissão, interceder pelas causas que necessitam da nossa intercessão. Vamos orar então todos nessa hora. Glorioso Deus, majestoso Senhor, soberano e eterno Criador, nós te agradecemos pelo privilégio que temos nessa hora de erguer a voz a Ti, e não fazemos isso em nosso nome, mas fazemos no nome de Jesus com o auxílio do Espírito Santo, porque Ele, com gemidos inexprimíveis, tem intercedido por nós. Pai, por favor, perdoa as nossas faltas. Senhor, as bênçãos que tem nos alcançado são incontáveis. Os livramentos, na sua maioria, não tomamos conhecimento. Assim são pecados. Muitos deles nós não percebemos. E nós pedimos, Senhor, ilumina-nos de tal forma que possamos em santificação viver, não fazendo aquilo que não te agrada e não te honra, mas em todo o tempo buscando glorificar o Teu nome. Aqueles pecados que são conscientes, por favor, ajuda-nos, Senhor, a verdadeiramente e do fundo do nosso coração nos arrependermos e resolver. Se há pessoas envolvidas, especialmente pessoas feridas, ajuda-nos a corajosamente, com hombridade, pedir o nosso perdão. Porque o Senhor é perdoador. Ajuda-nos de igual modo a perdoar quem nos tem ofendido. Este é o ensino do Senhor por meio da oração modelo. Por favor, Senhor, ajuda-nos a fazer o que deve ser feito. Porque nós erramos quando não fazemos o que precisamos fazer e quando fazemos o que não devemos fazer. Livra-nos, Senhor Deus, dessa prática. Livra-nos dessa rotina. Que a nossa rotina seja de louvor para a glória do Teu nome. Mas também queremos
diante da tua face, ser intercessores. Eu quero interceder pela tua igreja, pelo povo santo do Senhor, que adora na PIB em Cairu, que adora na congregação de Tapuias e que adora na congregação de Itiúca. Mas não quero me limitar a essa igreja que está nessas localidades. Eu quero pedir também pela igreja do Senhor que está espalhada sobre a face da terra. São muitos que vêm em nossa mente, muitos amados. Os amados irmãos de Salvador, de Sinai e outras igrejas. Os amados irmãos contemporâneos de formação. Os amados da nossa região, do Baixo Sul, enfim, são muitos que vêm em nossas mentes nessa hora. Abençoa a tua igreja. Ajuda a sua igreja a ser operosa, comprometida, vibrante, e que ela possa refletir com todo fulgor a tua glória, Senhor. Nós queremos viver para isso, para o louvor da tua glória. Nós queremos te agradecer pela evolução da recuperação do teu servo, pastor Erivaldo. Muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer também pelo que o Senhor tem feito na vida da tua serva Cleo, que já está conosco de volta, Senhor. Muito obrigado. Continua a restaurar o corpo físico da tua serva, que ela, cheia de alegria, glorifique a ti com gratidão todos os dias. De igual modo, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo Davis e pela sua lenta recuperação, mas ele tem, Senhor, melhorado dia após dia. Nós queremos te agradecer, Pai, por todos que nos rodeiam, pelas pessoas que estão em nossas vidas, pelas pessoas que passam por ela, pelas pessoas que passaram e pelas pessoas que estão. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos nossos governantes, pela nossa nação. Obrigado pelos servos do Senhor, que têm intercedido dia e noite por nós. Que o Senhor retribua com bênçãos celestiais, insondáveis e incontáveis. Nós oramos gratos a Ti nesta hora, pelo Teu amor e misericórdia, pelo auxílio que tem nos capacitado e nos sustentado para prestar a Ti este culto de louvor e adoração. Recebe, Senhor Deus, essa nossa oração, a nossa confissão, a nossa intercessão, porque nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Nós agora queremos convidar então todos para um momento de mensagem cantada. Vamos ouvir e vamos estender a nossa oração por meio dessa mensagem cantada. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós chegamos então ao nosso momento de dedicação de vidas e bens. É quando nós colocamos no altar do Senhor as nossas vidas e devolvemos e ofertamos com amor. Nós temos nessa hora o privilégio de mais uma vez sermos conduzidos pelo pastor Robson Soares e vamos então ouvir o servo do Senhor neste momento. Olá.
Vamos orar? Vamos ter mais uma palavra de oração. Vamos orar dedicando ao Senhor com a alma alegre por esses bens e vidas dedicados no altar. Vamos falar com Deus. Pai eterno e amado, santo e poderoso, Tu és esse Deus vivo, esse Deus que tudo vê, esse Deus que tudo sabe, esse Deus que é soberano sobre todas as coisas. Tu és Criador, ó Pai do céu e da terra. E aqui, ó Deus, nós estamos expressando, ó Deus, que o Senhor também é Senhor do nosso tesouro, de tudo que temos. Tu és Senhor, ó Pai. Ó Pai, estamos aqui regozijantes e alegres, ó Pai, em dedicar bens e vidas diante do Teu altar. Eu quero, ó Deus, louvar o Teu santo nome por cada vida que, com alegria em seus corações, venha, ó Deus, trazer dízimos e ofertas, colocando no gasofilácio, ó Pai. Quero, ó Deus, pedir pelos que são responsáveis, a diretoria, o pastor dessa igreja, ó Deus, que a sabedoria do céu, que o temor, haja temor em seus corações, ó Deus, na administração desses recursos, de forma que sempre haja sustento para o ministério, que haja tesouro nesta casa e que haja recursos para investir em missões, para que o Teu nome continue avançando no coração dos homens, nos quatro cantos dessa terra, Pai. Muito obrigado por esse privilégio que temos de ser cooperador da Sua obra. Muito obrigado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Nós chegamos então naquele momento que tanto esperamos, o momento em que Deus certamente falará conosco por meio da exposição da palavra. Mas antes nós vamos ouvir uma mensagem cantada, preparando os nossos corações. Em seguida, nós vamos ouvir mais uma vez a oração, a participação do nosso amado irmão, pastor Robson Soares. E vamos então à mensagem logo em seguida. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado
soprando dos céus. Chegou o momento da palavra, chegou o momento do banquete, espiritual, onde nós vamos ouvir a lei do Senhor, o seu mandamento, sua vontade para a nossa vida, suas promessas para o seu povo. Nossa alma está assim sedenta, desejosa de ouvir. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio que temos de ouvir a sua palavra, Vamos orar. Pai, oh Deus, que delícia, que maravilha, que banquete, oh Pai, que o Senhor tem para o seu povo. E ela flui da sua palavra. Nesta hora, Deus, quero apresentar ao Senhor, teu servo, ó Deus, que vem, ó Deus, na dependência do teu Espírito, ó Pai, para expor a sua palavra para a sua santa igreja. Nesta hora, Deus, toma-o em suas mãos. Ó Deus, que todo o seu esforço, todo o seu esmerar, junto com o poder do teu Santo Espírito, Pai, possa falar profundamente aos nossos corações nesse momento. De forma, ó Deus, que cada semente lançada dentro, ó Deus, dos nossos corações possam germinar para a prática de vida diária, Deus. Ó Deus, que essa palavra possa lavar a nossa alma, que essa palavra, Deus, possa nos transformar a cada momento, para que possamos nos tornar mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajude nesse momento. Toma nossa mente, ó Deus, exclusivamente nesta hora, diante da sua palavra, para que possamos ter uma boa compreensão. Mais uma vez eu te peço a iluminação do teu Espírito na vida do teu Filho, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada a Deus. Muito obrigado, pastor Robson, pela sua participação. Muito obrigado por ter nos abençoado tanto neste dia. Foi uma honra, uma grande alegria para todos nós. Eu e a igreja deixa um abraço fraterno e que a iluminação do Espírito continue sendo abundante como tem sido sobre a sua vida. Muito obrigado do nosso coração. Vamos então à palavra de Deus, mas antes eu quero introduzir com algumas experiências da vida e da minha vida em particular. Eu e Joelma, em tempo de férias, nessa época nós ainda não tínhamos nem Maria Isabela. Isabela não tinha nascido, então tem mais de 6 anos isso. Nós estávamos numa viagem e paramos numa lanchonete e pedimos um suco de laranja. E foi bem inusitado, interessante, porque era uma laranja muito bonita e suculenta. E é famoso aquele suco de laranja. Nós paramos porque ouvimos falar dele. E o balconista, ele então preparava o suco da seguinte forma: ele tinha como que uma bola de ferro assim, que ele cortava a laranja ao meio, colocava ali, e tinha uma outra que era como uma mão de ferro, que ele girava uma manivela, ela apertava ali e saía o suco que caía naquela vasilha grande, naquele recipiente, e depois ele tirava aquela laranja e jogava fora. Eu estava a observar e a laranja saía um pouquinho de caldo e quase toda ela, com muito caldo, era jogada fora. Eu pensei, se eu espremer na mão, eu tiro o triplo ou o dobro, no mínimo, dessa quantidade de suco que ele tira. E eu perguntei a ele por quê. Ele disse: é assim que nós fazemos. E eu pedi aquela laranja que ele espremeu, a segunda eu pedi, então virei daquela forma. E era muito caldo, muita laranja, muito suculenta, realmente muito gostosa, uma laranja diferenciada, mas ela tinha muito suco. E aquilo me chamou a atenção. E eu lembrei, quando em Salvador, jovem, eu vendia caldo de cana no verão. E no verão, quando eu vendia caldo de cana, eu pegava uma cana, então, eu ligava quando alguém pedia o suco, o caldo, e eu passava naquela máquina,
e passava algumas vezes aquela cana, depois pegava uma outra cana, passava algumas vezes, depois juntava aquelas duas canas já passadas e passava mais algumas vezes, e depois que parecia que ela nada tinha mais a espremer, então eu colocava aquela cana e torcia aquela cana já passada, já quase só o bagaço, torcia e passava na máquina torcida para tirar todo o sumo máximo possível do sumo daquela cana. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta perícope em Abacuque. Estamos extraindo tudo que podemos extrair dela. Nós vamos voltar a Abacuque no capítulo 1, verso 1 ao verso 4. E o propósito é esse, essa ilustração é para dar a ideia de que nós queremos aqui extrair tudo, todo o sumo, toda a lição, todo o ensino, toda a verdade possível de ser extraído. Nós vimos a história dos reis de Israel e em 316 anos de reinados em Judá, a maioria dos anos, 181 anos, foi de reis ruins. E os últimos 12 anos também, todos de reis ruins. Então nós temos muito a extrair porque entendemos, compreendemos, e Abacuque nos diz muito acerca disso. Judá estava mergulhada no pecado e achava que Deus não estava vendo. E mais, que não queria agir, porque o nosso Deus não é um ídolo que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, e tem pernas e braços, mas não se move. Judá estava agindo como se isso fosse. O nosso Deus, na verdade, não é assim. Ele é vivo, Ele vê e ouve, e em todo tempo está em constante movimento. O nosso Deus vê e ouve todas as coisas, só que Ele é longânimo. E mais do que longânimo, o tempo de Deus não é o nosso tempo, o tempo de Deus não é Cronos, o tempo biológico, o meu e o seu. O tempo de Deus é Kairos, é o tempo da eternidade. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, diz segundo a Pedro, capítulo 3, verso 8. Portanto, Deus não vê e age como nós agimos na nossa limitação, e nem age como achamos que Ele deveria agir. Aí nós vamos ver isso no profeta Jonas. Jonas é enviado a Nínive, mas ele quer que Deus haja segundo o que ele acha que Deus deve agir. Jó, no seu livro, traz essa perspectiva também. Ele está olhando para Deus numa perspectiva humana. Mas Isaías, no capítulo 55, ele faz uma declaração maravilhosa. É muito conhecido, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Isaías tem uma perspectiva de Deus revelada divina. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus não está sujeito às nossas vontades, nem aos nossos conceitos. Ele é soberano, conforme Isaías. O pecado que vemos Judá praticar repetidamente é o mesmo pecado que vemos hoje no meio da igreja, no meio da instituição igreja. As pessoas estão no meio da igreja com a Bíblia se declarando crente, mergulhados em pecado. Desde os que roubam a Deus, aos insubmissos à liderança. E faço aspas aqui, porque não falo para advogar em causa própria, não. E nada disso está
acontecendo de imediato com os pecadores, com essas pessoas, nos seus pecados. E elas então pensam: Deus parece que não vê e nem ouve os seus pecados, e por não haver uma imediata punição, eles não só continuam com suas práticas, mas se atolam cada vez mais nelas. Por quê? Porque não tem uma retaliação imediata. Mais uma vez eu digo, Deus não age como agem os homens. Nossa prática é toma lá da cá. Somos imediatistas, tomamos imediata providência quando somos agredidos ou ofendidos, mas Deus não age como agem os homens. Agora, uma coisa é certa: os nossos pecados vão nos alcançar, e o soberano Deus não vai se esquecer de nenhum deles, porque tudo está registrado. E o justo juiz chamará a todos não arrependidos à prestação de contas. E eu quero me voltar para o texto com vocês mais uma vez. Abacuque no capítulo 4, capítulo 1, do 1 ao 4, e quero ler com você mais uma vez essa perícope, pequena perícope. Diz assim a palavra de Deus: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim, também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. E a nossa grande ideia se mantém a mesma: a soberania de Deus em meio à angústia do profeta, por causa da falta de castigo ao pecado do povo. E nós vimos isso nas mensagens passadas e percebemos a soberania de Deus. Abacuque traz a público temas que ainda hoje afligem a humanidade, aflige a mim e aflige a você. E eu quero trazer então 3 pontos para que a gente aqui encerre, conclua, feche essa perícope e passe à frente. Primeiro ponto: o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. É um tema que Abacuque traz, é um tema que aflige até hoje os nossos corações, e Abacuque raia a luz, ele lança a luz sobre isso. Segundo, os líderes insensatos como maldição para o povo e não bênção. Nenhum líder insensato é senão uma maldição para os seus liderados. E terceiro e último ponto: as marcas de uma sociedade decadente. Nós vamos observar como Abacuque aponta isso, as marcas de uma sociedade decadente. E no tocante aos líderes insensatos como maldição para o povo e não bênção, nós não temos um texto aqui nessa perícope específico, mas nós temos uma percepção, e trago isso por conta do contexto que fizemos no passado. Nós trouxemos então um contexto histórico de todos os reis de Israel e de Judá. Nós trouxemos desde o primeiro rei de Israel, como uma única nação, 12 tribos. E chegamos então até quando Israel deixa de existir como nação, as 10 tribos, e permanece Judá. E nós argumentamos biblicamente por que Judá permanece. Não é por ser mais justo do que Israel. Então, por causa disso, nós vamos então apresentar agora esse segundo ponto: os líderes insensatos como maldição para o povo e não bênção. A soberania de Deus em meio à angústia do profeta por causa da falta de castigo ao pecado do povo. Nós vamos caminhar e vamos então ao primeiro ponto:
o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Nós vemos isso no versículo 4. No verso 4, na parte B, vai dizer: pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Então, nós estamos vendo o ímpio e o justo, o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio, no versículo 4, na parte B. O Salmo 36, versículo 1 e 2, diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. É isso que diz a palavra de Deus nessa versão bíblica, que agora leio, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada. O ímpio, ele peca e está despreocupado porque entende que Deus não está vendo nada. Os justos estavam sendo, aqui no contexto que Abacuque nos traz, massacrados, enquanto os ímpios prosperavam. Os poderosos esmagavam os que não lhes podiam fazer quaisquer resistência. O profeta ergue a sua voz a Deus em questionamento. E por que ele faz isso? Porque ele é um profeta intercessor. Diferente do que parece, Abacuque não é um profeta que desdenha ou não liga ou não se preocupa com o seu povo. Ao contrário, ele está muito preocupado. Assim como Moisés intercedeu pelo povo no deserto, Abacuque está se posicionando diante de Deus em favor do povo, intercedendo. E por ser um profeta intercessor, ele ergue a voz em questionamento. E está aflito pelo fato de sua oração não ter sido respondida com a urgência que ele a enviou aos céus. E aqui eu faço aspas: se Abacuque estivesse nos nossos dias enviando uma correspondência formal para o céu, ele escolheria um Sedex 10, para que chegasse rápido e voltasse rápida a resposta, porque é a urgência do seu clamor. Ele faz isso no versículo 2: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Abacuque tem urgência e ele questiona no verso 3: por que razão me fazes ver? Ele está desesperado, ele está clamando a Deus, ele quer resposta. Esse drama, o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio, foi vivido por outros servos de Deus, não só por Abacuque, é exemplo de Asaf. Nós chegamos no Salmo 73 e nós vamos ver essa angústia de Asaf. Salmo 7:3. Asaf diz: de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Os maus são os ímpios, são eles. Abacuque, ele aponta para isso e ele vai discorrendo no seu salmo toda essa questão. Mas bem no seu finalzinho, ele vai dizer no verso 25: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Abacuque, ou Asaf, ele está à semelhança de Abacuque nesse dilema, observando a prosperidade do ímpio e a aflição do justo. No Salmo 94, de igual modo, ele faz essa observação. Salmo 94,
do verso 1 ao verso 7, Abacuque observa de igual modo: ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância, todos os que praticam a iniquidade se vangloriam, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos, e dizem: o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz caso disso. Não só Abacuque, Asaf, ele percebe a mesma coisa e vive o mesmo dilema, a mesma angústia, e muitos dos seus salmos, e muitos outros salmos, e nós não vamos assim enfadar você, vai dizer a mesma coisa, e muitos outros profetas. Olhando para Jó, Jó é descrito na Bíblia como um homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Está no capítulo 1, no verso 1 do livro de Jó. Um homem justo que teme a Deus e se desvia do mal. Porém, repentinamente, Jó perdeu tudo e foi ao fundo do poço. Nós conhecemos essa história. Na agonia da sua dor, Jó ergueu sua voz aos céus e por 16 vezes ele perguntou: por quê? Por que estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe, a semelhança de Jeremias? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única resposta que Jó obteve aos seus questionamentos foi um longo período de silêncio de Deus. Um longo período de silêncio. A semelhança de Jó é o profeta Jeremias, como falei, que é contemporâneo de Abacuque. No capítulo 20, melhor dizendo, de Jeremias, no verso 7 ao verso 18, destacando só 2 versículos, o 14 e o 18, ou só do 14 ao 18. Jeremias diz 20, só o 14 e o 18, ele diz: maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo: nasceu seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia. Porque não me matou no ventre materno, então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida. Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Foram muitos servos de Deus que viveram esse dilema de ver o ímpio prosperar e o justo padecer. Muitas são as orações do povo de Deus endereçadas ao céu, que não têm resposta imediata. Ainda hoje, o silêncio de Deus perturba a nossa alma imediatista. Esse silêncio, porém, não é sem propósito. Não significa que não há resposta. Nas Escrituras, o silêncio de Deus sempre precede seu juízo. Um exemplo emblemático, o melhor talvez dos exemplos que a gente tenha com uma clareza direta, está em Apocalipse, no capítulo 8 de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 8, verso 1 de Apocalipse, vai dizer assim:
Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Versículo 1. Deus sempre precede o seu juízo por meio do silêncio. O silêncio de Deus precede o seu juízo. Se Deus está em silêncio, saiba, vem juízo por aí. Faço aspas. Nos nossos dias, na nossa geração, Ele está em silêncio e já faz muito tempo. E isso pressupõe juízo. Vem juízo e não demora. Eu quero ir ao segundo ponto. Os líderes insensatos são maldição para o povo e não bênção. E aqui eu me reporto ao contexto. A decadência espiritual e o colapso moral de Judá eram um reflexo da rebeldia dos reis injustos e dos profetas da conveniência. Por não querer ouvir a voz de Deus, os reis contrataram falsos profetas para anunciarem mensagens agradáveis. Queriam entretenimento e não arrependimento. Queriam mensagens palatáveis e não sentenças da parte do Senhor. Jeremias, no capítulo 23, no verso 9, aponta para isso, especialmente a partir do versículo 11 do capítulo 23. Capítulo 28, praticamente todo, a partir do verso 1, Jeremias sinaliza aos falsos profetas que profetizavam só com o intuito de agradar os reis de Judá. E eles não ouviam a sentença de Deus por meio de Jeremias, maltratava Jeremias, mas banqueteava, agradava os falsos profetas, contratados por eles. Ser guiado ou seguir uma liderança que assim procede perversamente para com a vida espiritual, especialmente das pessoas, é um grande prejuízo, é uma grande tragédia. Por isso, a crise do profeta Abacuque está instalada. Ele sabe que tudo isso é consequência de reis ímpios. O profeta recebe o oráculo de Deus e diz que é maçã, ou seja, é uma carga pesada, é um fardo, é uma mensagem dura de suportar. E aqui a gente vê a soberania de Deus, que vem vivendo isso, suportando há séculos. E agora Ele traz sobre o teu servo para que ele compreenda e passe fidedigna a sua mensagem. Não se trata de uma mensagem agradável aos ouvidos, mas de um aviso solene a uma nação rebelde, e ele se sente só. Jeremias se sente só, ele está gritando, Abacuque, mas de igual modo Jeremias, mas nós estamos aqui em Abacuque. Abacuque está gritando, está chamando, está sinalizando, e o povo não está dando ouvidos, continuam a viver a mesma vida, não muda de estilo de vida. Num comentário sobre o livro de Abacuque, Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte sobre isso, faço aspas: essa mensagem não foi gerada no laboratório da religião do lucro, nem proferida por um profeta da conveniência. Foi revelada ao profeta Abacuque, não tinha o propósito de agradar ao rei de Judá, mas ser fiel ao rei dos reis. Ele não pregava para arrancar aplausos dos homens, mas para levá-los às lágrimas do arrependimento. Essa sentença foi revelada e não autoproduzida. O profeta não cria a mensagem, ele a transmite da parte de Deus. Abacuque não vem de moto própria, ele se levanta da parte do Senhor. Essa mensagem não foi dada aos falsos profetas, mas ao profeta Abacuque. Deus fala por intermédio dos seus servos, os profetas.
Os profetas não eram figuras populares, nem estavam atrás de lisonjas humanas. Os profetas não se deixavam dobrar pela sedução do lucro, nem se intimidavam pela ameaça da perseguição e da morte. O profeta Jeremias, contemporâneo de Abacuque, foi preso por causa da sua mensagem, e antes dele, Isaías foi cerrado ao meio. Fecho aspas. O problema de Abacuque era o silêncio, a inatividade e o aparente desinteresse de Deus. O profeta era zeloso da glória de Deus. O governador moral do mundo deveria preocupar-se com as infrações à sua santa lei. No entanto, o profeta afirmava que Deus nem ouvia, nem salvava. Nós vemos isso no verso 2. Ele nem ouve e ele não salva, mas ele me mostra. A voz do profeta parece não alcançar os céus. Os céus continuam em silêncio diante do seu grito desesperado. Muitas vezes o silêncio de Deus é mais incômodo que o estridente barulho do pecado. E agora eu quero convidá-los a observar as marcas de uma sociedade decadente. E nesse convite, eu gostaria que vocês comparassem com a nossa sociedade para ver se há alguma semelhança. Abacuque denuncia as marcas de uma sociedade decadente. E ele diz que uma sociedade decadente é inundada de violência. Versículo 2 e 3. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes dizer a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. A violência em Judá estava presente no palácio, nos tribunais, nos mercados, nas ruas. A violência tinha se infiltrado em todos os segmentos da sociedade. Ele havia envenenado toda a massa, ou ela, a violência, havia envenenado toda a massa. Hoje a violência não para de crescer. Estamos vivendo numa sociedade sem Deus, sem princípios, sem justiça. Aqueles que fazem as leis e têm autoridade e poder para aplicá-las e fiscalizá-las, na maioria das vezes se aliam aos esquemas criminosos para burlar essas mesmas leis que eles criam, agindo com maldade e violência contra os inocentes. E aqui a gente vê de novo o sofrimento do justo. Homens perversos e sanguinários agem desafiando o Estado de Direito, espalhando medo e insegurança. O crime organizado hoje é um poder paralelo real, espalhando o vício e eliminando todos que a eles se opõem, constituindo-se então uma resistência. Todos esses são eliminados. Os homens de bem estão acuados e enjaulados em suas próprias casas, com grades cada vez mais resistentes, cadeados poderosos, enquanto os delinquentes estão livres nas praças, espalhando terror e ameaças. Graças aos delinquentes transvestidos de representantes do Estado, que vendem suas consciências por dinheiro, os perversos marginais conseguem comandar o crime até de dentro da cadeia, até de dentro dos presídios. A mensagem de Abacuque é muito atual. Confundimos-nos muitas vezes se estamos falando de um passado de mais de 2.000 anos, 2.500 anos, ou se estamos falando dos nossos dias. Chega a nos confundir. Abacuque também diz que uma sociedade decadente é dominada pela iniquidade, não pela virtude.
A ausência de virtude e abundância de iniquidade. Nós vemos nos mesmos versículos 2 e 3, como lemos. O que estava perturbando o profeta não era tanto a presença do mal, mas a origem dele. A violência, a iniquidade, a opressão, a destruição, a contenda e o litígio procediam do próprio povo de Deus. O que deixou o profeta escandalizado era que a iniquidade estava florescendo do meio do povo, cuja vocação era a santidade. A prática da iniquidade era incompatível com os privilégios e profissão de fé desse povo separado por Deus para ser luz para as nações. Abacuque olha para a sua nação e vê a iniquidade prevalecendo. A virtude foi desprezada, a verdade foi pisada, a piedade foi esquecida e o povo caminhava célere para a destruição. Uma nação nunca é forte se está entregue à iniquidade. O que derruba uma nação não é tanto o inimigo externo, mas a corrupção interna. Os historiadores dizem que o Império Romano não caiu antes, porque era forte. Ele só caiu nas mãos dos bárbaros, porque já estava podre por dentro. Billy Graham, o pregador Billy Graham, afirma que, abro aspas, nenhuma grande nação jamais foi vencida, até se haver destruído a si própria. Fecho aspas. Nos dias de Abacuque, como nos dias de hoje, grandes problemas de injustiça podem ser encontrados entre o povo de Deus. Não raro a igreja trata com rigor os pecados daqueles que estão fora dela, apontando, acusando a vida e o estilo de vida das pessoas que estão fora dela, enquanto tolera em seu meio pecado explicitamente muito piores, ofensivo à santidade de Deus e contrário às Escrituras. Não que não devemos perdoar e ajudar as pessoas a superarem, mas o problema é tolerar, é fazer de conta que não vê, porque é meu irmão. A falta de confrontação do mal dentro da própria igreja gradativamente dá permissão aos transgressores para continuarem na prática do seu pecado. Essa era a grande questão de Abacuque. E aqui eu falo igreja, não a igreja imaculada do Senhor, é a igreja instituição onde estão todos juntos. E esses são aqueles que causam escândalos. E tem os que se ofendem ainda por essas pessoas quando são disciplinadas com o rigor devido, para que a ordem e a glória de Deus se mantenha, para que as pessoas percebam que a igreja não é um ambiente à toa, que não é Sodoma e Gomorra. Em 1 Coríntios, no capítulo 5 de 1 Coríntios, eu quero convidar você a ler comigo. 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 1 até o verso 13. Diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessas, quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como que se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás
para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os ímpios, com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim, porque com que direito havia eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem os malfeitores do meio de vocês. E quando o pastor toma uma atitude dessa que a Bíblia ensina a fazer, ele não é bem visto, mas é muito bom que o pastor seja bem visto por Deus e obedeça a sua palavra, porque esses que vivem nessa prática não devem fazer parte do corpo, porque não são do corpo. Mas a nossa instituição está de portas abertas para todos, bêbado, prostituta, quem quiser entrar e sentar. Mas fazer parte do corpo não, é outra história. E às vezes não há compreensão quando o pastor age biblicamente. Sigamos então. Abacuque também fala de que uma sociedade decadente é onde estão presentes os sinais visíveis de destruição. Versículo 3. Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim? Uma sociedade decadente é onde estão presentes os sinais visíveis de destruição. A destruição ou a destruição dos valores, dos marcos, dos princípios que regem a família, a igreja e a sociedade desembocam inevitavelmente em desastre. O caos da sociedade é resultado do abandono da lei de Deus. A maré do pecado estava inundando a cidade de Judá e provocando grandes desastres e tragédias espirituais. A safra maldita de seus pecados estava madura para ser colhida. É isso que Abacuque está sinalizando. Abacuque também diz que uma sociedade decadente é marcada por relacionamentos quebrados. É uma outra marca, são os relacionamentos quebrados. 2 graves problemas são denunciados pelo profeta Abacuque na área dos relacionamentos do seu povo. Havia contenda e litígio entre as pessoas. Versículo 3. Porque razão me fazes ver a maldade, a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Problemas no relacionamento. Contendas e litígio, que vai além do divórcio. Vai além daquilo que é tão somente relacionamento marido e esposa. Vamos então observar, mais uma vez eu lanço mão do comentário feito por Hernandes Dias Lopes sobre o livro de Abacuque. Faço aspas, abro aspas. Diz assim: havia contenda entre as pessoas. Contenda é uma tensão relacional. É uma relação quebrada pela desavença. É uma disputa sem acordo. É um interesse egoísta que busca prevalecer sempre. É uma indisposição
absoluta de caminhar na direção da reconciliação. Contenda é a incapacidade de olhar para a vida na perspectiva do outro, é de pensar no bem do outro, de enxergar o direito do outro e de perdoar o outro. Resumindo, e aí eu faço esse resumo, nada mais é contenda do que egoísmo. Havia litígio também entre as pessoas. A sociedade de Judá estava dividida por várias facções. E esses diferentes grupos devoravam uns aos outros. Esses litígios provocavam distúrbio na sociedade. Eles enfraqueciam a família e minavam a vida doméstica, política e religiosa da nação. As brigas não apenas brotavam entre o povo, mas também eram levadas aos tribunais. O povo não só suscitava as contendas, mas não encontrava caminho de solução, senão perante os magistrados. O clima entre as pessoas era de guerra e competição. Nesses litígios, os fortes sempre prevaleciam sobre os fracos. Os ricos sempre recebiam sentenças favoráveis sobre os pobres. Abacuque, no versículo 4, olha para trás e diz: por essa causa a lei se afrouxa. Ele aqui até dá a ideia de que Deus é o responsável. A lei não passava de uma mera peça de decoração e enfeite, o leito de uma sociedade em estado terminal. A lei nada mais era do que isso. Até parece que Abacuque estava entre nós, a falar da nossa nação, pois todos os dias vemos, especialmente no meio político, a violência, a maldade, a opressão, a destruição e a contenda. E o litígio é comum. Uma sociedade decadente é marcada por um poder judiciário impotente ou corrompido, diz Abacuque no verso 4. Versículo 4 ele vai dizer: por causa disso a lei se afrouxa e o justo nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo de modo que a justiça é pervertida. Então Abacuque aponta uma sociedade decadente, é marcada por um poder judiciário impotente ou corrompido. A justiça nos tribunais era uma piada, porquanto o dinheiro e não a justiça determinava o resultado dos julgamentos e os decretos dos reis. Vemos hoje a nossa Constituição, a nossa Carta Magna sendo rasgada para favorecer os ricos e poderosos, enquanto os pobres são esmagados. Uma sociedade decadente é uma sociedade marcada pelas consequências do abandono da palavra de Deus. Foi assim no Éden com Adão e Eva. Foi assim na Mesopotâmia. Abacuque está sinalizando agora com Judá. E também é assim entre nós, nos nossos dias. Uma sociedade decadente é uma sociedade marcada por essas tragédias. Eu quero agora fazer algumas aplicações. Na verdade, eu quero fazer 3 aplicações. A primeira aplicação: o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio foram, são e sempre serão temporários. Guarde isso. O sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio sempre foram, são e serão temporários. Salmos é um livro que nós vamos consultar agora em muito. O Salmo 1
ele tem 6 versículos. E porque eu vou consultar alguns salmos, eu não quero então ler todo o capítulo, os versículos de Salmo, mas só o versículo 6 de Salmo. Salmo 1, versículo 6 diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A aplicação é: o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio foram, são e sempre serão temporários. E o Salmo 1 diz exatamente isso. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O seu sofrimento vai passar, mas o caminho do ímpio perecerá, sua prosperidade vai acabar. Idem, de igual modo, o Senhor nos sinaliza no Salmo 73. Asaf sofrendo, gemendo e questionando acerca disso. Salmo 73, no verso 1 ao 3, Salmo de Asaf, ele diz assim: de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, justo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus, os ímpios. Quando ele chega no versículo 24 desse mesmo salmo, ele diz o seguinte: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. O justo, o Asaf, o salmista. No versículo 27 ele diz: os que se afastam de ti, os ímpios, certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Maravilhoso isso, é maravilhoso. Jó, ele também tem declarações. Jó, ele no versículo 19, no capítulo 19, perdão, no versículo 25 do capítulo 19, Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E aconteceu exatamente isso no final. O Senhor assim o fez. Então nós precisamos guardar isso no coração, para que a nossa fé não vacile, para que a gente viva confiante nos feitos passados do Senhor, sabendo que Ele é fiel e não falhará nas suas promessas. Abacuque está olhando para esse Deus, e por isso ele sabe que o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio foram, são e sempre serão temporários. Guarde isso. Segunda aplicação: numa sociedade decadente, os valores são invertidos. Nós precisamos perceber com maturidade que na sociedade decadente os valores eles são invertidos. O cidadão de bem está preso e os marginais soltos. Há muitos direitos e proteção para os delinquentes e quase nenhum para os contribuintes. O imoral e ilegal estão desfilando nas ruas como se fossem normal. Nós estamos vendo homens se dizendo, mulheres, e dizendo que nasceram num corpo errado e com respaldo, e a gente correndo o risco, inclusive, de sofrer ações penais e talvez ir para a cadeia, porque o imoral e ilegal estão desfilando nas ruas como se fosse normal, ofendendo as famílias, rasgando os princípios. Se isso é visto por você, hoje em dia, saiba que Deus está em silêncio, mas não inativo. Ele está em silêncio, mas Ele não está inativo. Numa sociedade decadente, os valores eles são assim, invertidos. Terceira e última aplicação: o silêncio de Deus não é sinal de apatia, é alerta de juízo. O silêncio de Deus não é sinal de apatia, é alerta de juízo. E há muito Deus está em silêncio entre
à humanidade. Muitos são os que duvidam da sua existência. Muitos são os que zombam. Muitos são os que escarnecem. Eles estão com Bíblias debaixo do braço dentro das igrejas, praticando os horrores e trazendo escândalo para os de fora que não compreendem. Eles não conseguem saber quem é luz e trevas, quem é eleito e quem não é eleito, quem é igreja e quem parece que é igreja, porque eles não conhecem a palavra e eles veem a prática daqueles que dizem que são. Mas esse silêncio de Deus não é apatia de forma alguma. Na verdade, é alerta, é sinal, é de juízo. Como diz em Apocalipse, no capítulo 8, no verso 1, nós vemos isso com muita clareza. O Senhor, no seu silêncio, meia hora quase de silêncio no céu. Apocalipse 8:1. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. O texto diz isso. Quando a gente chega no verso 7, diz: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. Juízo. Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chama foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Isso é juízo de Deus. Nós não estamos expondo Apocalipse, mas aqui diz respeito às escassez, às coisas que vão acontecer no tocante à falta de alimentação, fome, etc. Isso é juízo de Deus sobre a terra. E ele vai se repetir, inclusive, passando para o capítulo 9. Mas antes do juízo houve meia hora quase de silêncio no céu. Abacuque desesperado aos berros, e Deus estava em silêncio. E Judá mergulhado há mais de 12 anos no pecado. Deus estava em silêncio no Éden, quando o homem comete seu pecado, e Deus vem com juízo. Deus está em silêncio quando Noé é convocado a fazer a arca. Eu quero concluir. Mas não esqueça, o silêncio de Deus não é sinal de apatia, é alerta de juízo. E a minha conclusão é a seguinte: o profeta Abacuque está escandalizado por causa da falta de castigo ao pecado do povo. O profeta Abacuque está escandalizado porque o Deus que ele conhece é o Deus de justiça, e ela não está sendo feita. O profeta Abacuque está escandalizado porque o Deus que ele conhece é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus se apresenta a Abraão como o Deus que abençoa o justo e amaldiçoa o ímpio. A chamada de Abraão em Gênesis 12 é essa. No verso 3. Como o Deus Todo-Poderoso é que ele se apresenta a Abraão no capítulo 17, no verso 1. Como o Deus da aliança. Portanto, confie que o Senhor, nosso Deus, traz juízo sobre o pecado, restaura o justo e elimina o ímpio. Essa obra de justiça de Deus, ele faz por meio de Jesus Cristo. O silêncio de Deus é sinal de juízo. E o juízo de Deus, ele virá. E a obra de justiça de Deus, ele faz por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus. Creia em Jesus Cristo, pois o justo viverá por sua fé. É o que diz a palavra.
Eu espero que você não se desespere com o silêncio de Deus em muitos momentos. Eu espero que você saiba que a opressão que você tem sofrido injustamente não está sendo negligenciada por Deus. Ele está atento. E Ele não está inerte, Ele está em pleno movimento a seu favor. Se você é justo, está aos seus pés. E no tempo certo, no tempo da perfeição, Ele vai cuidar do justo, porque Ele sempre cuida. Nós que somos imediatistas, nós que queremos que Deus faça do nosso jeito, e Ele vai trazer juízo sobre o ímpio. Essa é a promessa do Senhor, para mim e para você. Mas se você ainda não faz parte, não usufrui dessa promessa, você tem nessa hora o privilégio de ser contemplado por essa. Creia em Jesus Cristo, porque o justo vive por sua fé. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Graças te damos porque o Senhor não é um ídolo. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, muito obrigado pela segurança e conforto que temos em ser servos do Senhor e estar em tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a nossa fé renovada e guardar em nossos corações as tuas promessas, porque elas jamais falharão. Elas foram feitas por um Deus fiel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, em Cristo Jesus. E é assim que eu oro, pedindo que a tua bênção e que a ação do teu Espírito seja sobre todos, que nessa hora foram abençoados com essa tua palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Vamos agora à mensagem cantada e em seguida nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse culto que a Ele prestamos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilha, de agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso
és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Que bom! Vencemos mais um dia, o primeiro dia da semana. Vencemos a semana passada mais uma vez e nós estamos agora gratos a Deus e queremos orar agradecendo e pedir pela nova semana. Vamos assim fazer. Pai, graças te damos pela vitória concedida sobre a semana que se passou. Muito obrigado por todas as bênçãos, boas notícias, enfim, Senhor, muito obrigado por tudo. Livramentos, provisão, Senhor, o teu cuidado nos cercou. O Senhor nos presenteia uma nova semana e já inauguramos o primeiro dia dela. Estamos vencendo este dia. Pedimos, soberano Deus, em nome de Jesus, que sobre nós seja a tua misericórdia, nos dando vitória um dia de cada vez durante essa nova semana. Que o teu louvor esteja em nossos lábios e que o nosso estilo de vida denuncie que somos teus servos verdadeiramente e que a tua luz reflita através de nós e ilumine outros. Nós queremos, Senhor Deus, ir para a pátria celeste, levando conosco uma grande multidão. Por favor, usa a nossa vida. Tenha de nós misericórdia. Nos concede sabedoria e iluminação. Que nós tenhamos fome e sede da tua palavra. E que possamos, nas oportunidades de reunião, estarmos juntos, fervorosos, não por obrigação, mas por amor e por gratidão. Nós oramos assim a Ti, Senhor, pedindo que a Tua bênção alcance a todos que nessa hora cultuam conosco. E essa minha súplica, esta minha oração é feita a Ti, em nome de Jesus. Amém.